Multigica e Multicoga. O multiverso nos conecta. Estamos de volta com o Multiverso na 92 Rock Pop. O Multiverso nos conecta. Muito obrigada pela sua participação. O pessoal já tá interagindo. E ó, eu descobri uma pessoa que gosta de Twin Peaks também, Ale. Olha só. Igual a mim. Quem? O Júlio Pimentel, né? Que é lá de Araranguá, é jornalista, né? É o Júlio, né? O Júlio lá de Araranguá, é isso? Deixa eu ver se eu não tô confundindo aqui. Ele falou o seguinte, Ale. No último episódio da segunda temporada de Twin Peaks, eles falam... Nos vemos em 25 anos. E foi assim mesmo que aconteceu. A Laura Palmer, tem o agente Cooper. E a Laura Palmer aparecia nos sonhos, porque ela tinha sido assassinada. Tá. E ela falou pra ele no ouvido, no lounge deles lá, que era todo com as cortinas. E daí falou assim, nos vemos em 25 anos. E termina David, assim. Terminou assim. Pois o David Lynch, em 25 anos depois, exatamente, lançou a terceira temporada. Que louco, né? Eu não espero mais 25 anos pra ver a quarta, né? Estou esperando a quarta. Exatamente. Mas e começou assim. Eu gosto assim, Chica, quando o roteirista ou quando o autor, ele já pensa na cronologia. Né? Ele já imagina que aquela obra de arte ela vai ter 3 séries ou vai ter isso, porque quando eles tentam fazer de uma forma que fez muito sucesso, vamos fazer uma continuação, geralmente não fica bom. Mas esperar 25 anos pela terceira temporada pros fãs é demais, tá? Às vezes 25 anos. Às vezes ele, na verdade, então, não sei, né? Mas às vezes ele não pensou nisso, mas deixa eu aproveitar a oportunidade, o né? David Lynch, depois que ele fez né? um filme na Netflix lá com um macaquinho falando com ele, olha. É verdade. Não é tem. ele, né? Ó, o Júlio Pimentel, eu confundi, porque tem um outro Pimentel, acho que de Araranguá, que é um colega de profissão, mas o Júlio Pimentel, ele é policial militar do Canil da PM em Araranguá. Mas acertei que é Araranguá, ó. Obrigada, querida. Obrigada, Júlio. E eu achei demais, hein? Ó. Eu quero a sua participação sempre. Tem uma outra batalha de séries também que a gente pode fazer. Pode fazer batalha de séries. A sua é Twin Peaks, né? Twin Peaks no meu coração. Quem não assistiu, a minha por Dexter, favor. já vou dar um spoiler. Então tá bom. Então tá. Então mais uma batalha. Começamos uma batalha aí. Deixa meio aí, informal, né, Ale? Ó, já tem gente aqui falando The Office. The Office é bom demais. Sabe que eu tenho que digerir The Office? Porque dizem que você tem que passar pela primeira temporada pra começar a gostar, né? Eu já assisti muito, todas as temporadas. Eu ainda não, preciso tentar de novo. Ai, Ale, é muito bom, Ale. Eu dou muita risada, minha família ama The Office. Né? Mas assim, eu ainda sou Twin Peaks, né? Tem o nosso querido Arildo Matos, tá falando The Walking Dead. The Walking Dead, eu não assisti. Ó, eu gosto de Dexter, Billions, que é uma série de negócios. Sim, tem na Netflix, eu comecei a assistir. Também gosto. Eu gosto desse tipo de série, assim. Eu gosto de tantas, mas a minha é do meu coração, que eu tenho livros, que extrapolou a minha vida toda. Né? Enfim, eu tenho peças colecionáveis, é Twin Peaks mesmo, né? Ó, é o Luiz Pimentel, que é publicitário, não Luiz, é? Um abraço, Luiz. Isso aí, querido. É o irmão dele, do Júlio. Inclusive, eu acho que o Luiz Pimentel, a última vez, foi na televisão. Ele esteve lá com a gente na NDTV, que ele mora em Criciúma e dava aula na SAT. Isso. É um baita publicitário. É isso aí. Então tá bom, gente. Muito obrigada pela sua participação. 984410010. A gente começou falando de tempo, hoje a gente honrou o nome desse programa. Falamos de série, estamos criando uma batalha de série. E agora a gente vai falar de um assunto muito legal. Eu tô muito ansiosa pela nossa entrevista. É um papo bem aleatório, vocês viram, né? Olha a construção, né? A narrativa toda que a gente construiu. Mas no final a gente liga tudo depois. Ó, assim, eu vou dar uma dica. Geralmente é uma pessoa odiada em condomínio. Acertou. Você que tá pensando aí, o síndico, isso mesmo. Temos o prazer. Olha só, o Ale, não, mas assim, você odeia o seu síndico? Cara, eu vou dizer que o síndico do meu prédio, ele é show de bola, tá? Não tem que reclamar, não. Lá no meu também, não. Às vezes a gente... Ele é síndico mesmo, sabe? Ele faz valer a regra. Eu acho isso legal. Mas o síndico é odiado, gente. É muito odiado. Olha só, nós temos o prazer de receber o Matheus da Rosa, síndico profissional que está conosco aqui no estúdio. Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse assunto, ao mesmo tempo polêmico, mas curioso e que gera bastante assunto aí, né? Mas essa fama de que antigamente era assim, né? Que o síndico, o síndico veio reclamar. É porque sempre vem a reclamação, né? Você é odiado?
Vamos dizer que por alguns sim, por outros não. Né? Odiado, assim, eu não tô falando no termo, esse termo bem literal, porque ódio sim. é uma palavra tão triste. Mas assim, uma pessoa que o pessoal xinga. É aquelas pessoas. Prefiro não falar com ele. Prefiro. Então tem isso, né? Mas, infelizmente, são questões que vêm com o cargo, né? Infelizmente. E por alguns momentos eu tenho que ser o chato, né? Eu sou, por muitas vezes, eu sempre comento isso para os meus moradores. Eu estou sendo hoje correto para uma porcentagem e incorreto para outra porcentagem, porque eu tenho que fazer cumprir a regra, que tu não gosta dessa regra, mas eu tenho que atender essa demanda que aquele outro grupo de pessoas está esperando que eu cumpra. Então eu sempre sou o chato para alguns e o correto para outros. Ou seja, sempre vai ter uma parte que não vai gostar e outra parte que vai gostar. Sempre quis entrevistar um síndico profissional, assim, para entender. Mas vamos lá, Matheus, quanto tempo que você é síndico? Como é que surgiu isso na sua vida? Legal, então, eu atuo como síndico já são 10 anos, né? Em 2014... em uma assembleia de condomínio, num condomínio que eu residia, né? Hoje eu não moro em nenhum condomínio que eu trabalho, eu não moro em nenhum deles. Eu moro numa casa e o condomínio hoje para mim é só trabalho. Esperto. Isso parece que tem uma mensagem subliminar. Quer dizer que... Acho que 10 anos de experiência trouxeram alguma coisa ali pra ele. Quer dizer que o síndico não é muito legal. Tô brincando. Vai lá. Não, na verdade ele quer dormir em paz. E aí, então, em 2014... tinha uma movimentação no condomínio, eram 6 meses de condomínio entregue, um condomínio grande, de 15 blocos, 240 unidades. O pessoal não estava muito contente e em uma reunião eu decidi levantar a mão para falar algumas coisas que parecia que todo mundo era o que todo mundo queria falar. E eles... e aí, tem que ser síndico. No final da reunião, aquele grupo que estava movimentando algumas coisas... Tu tem que ser o nosso síndico, tem que ser o síndico. Calma, gente, calma. Eu só expressei algumas coisas aqui. E aí fui para casa com aquilo na cabeça e tá bom, posso colaborar? Eu acho que vai ser legal. E aí assim foi, assumi como síndico, me coloquei à disposição, fui eleito naquele tempo. E em 2018, na época eu trabalhava numa administradora de condomínios. Eu decidi aí tomar essa questão como algo profissional. E aí em 2018 eu assumi o condomínio, fiz uma assembleia, disse, olha, eu gostaria de passar aqui a minha função para um síndico profissional, não mais um síndico morador. E nesse período já assumi mais um outro condomínio, e assim chegaram a esses 12 condomínios, alguns já entraram, outros já saíram. E eu decidi tornar isso algo como profissão, até porque eu me identifiquei muito com a questão do relacionamento e o trato com as pessoas, né? E assim, aparenta eu ser muito paciente, né? Mas em alguns momentos não sou, mas eu gosto muito do trato, da conversa e tratar com muitas pessoas. Sim. Como é que é ser síndico profissional? Quer dizer, você tem uma empresa, as pessoas te contratam, é assim? Isso, hoje não existe uma regulamentação certa, assim, vamos supor, algo na... um KENAI, que é a questão da questão que identifica a empresa, né, onde ela trabalha, que classifique síndico profissional. Mas existem algumas coisas que dê para se enquadrar. O que faz? Eu crio um CNPJ de prestação de serviço e aí eu entro nessa assembleia como um convidado de qualquer morador, da administradora, e coloco à disposição ali o meu trabalho, dando a minha proposta de como vai funcionar. Hoje o síndico profissional, ele pode ou não ser morador, ele pode ou não ser um CNPJ, né? Isso tudo também está lá nas documentações, na convenção do condomínio, que é o documento que rege o que o condomínio tem que seguir, e diz que o síndico ele pode ser uma pessoa estranha ou não ao condomínio, pessoa física ou jurídica. Isso não impede, né? Então até isso é um questionamento grande. Pô, mas como? O síndico não mora aqui? Né? Porque o síndico geralmente é aquela pessoa que tu interfona, meu Deus, faltou água. Ai, o elevador tá sujo. Ai, olha aqui. Não é isso assim? Não, é assim, mas isso não muda no meu caso de não morar. Ainda assim, as pessoas te acessam elas pra essas me coisas. acessam para isso também. Que tipo de reclamação mais estranha, assim, que você já recebeu? Alguma coisa muito diferente? Olha, são várias, assim, né? Desde questões de briga entre marido e mulher, situação de um momento muito encalorado entre as pessoas, né?
Eu já tive isso no prédio quando eu morava em Floripa. E aí o que eu vou ter que eu vou como fazer? É que eu vou abordar, né? Tipo, receber mensagem, por exemplo, chama a atenção da vizinha, que ela tem que vestir roupa, ninguém... E aí, o que eu vou falar pra pessoa, sabe? Sim. Né? Ela tá dentro da casa dela, eu vou dizer, pô... E o que você fez? Em alguns momentos eu converso, principalmente quando se tem situações mais complicadas, chamo os homens e converso com eles. Em alguns outros casos eu converso com quem está reclamando, né? E dizer, olha, essa situação é complicada para eu chegar e falar para essa mulher, né? Sim. E aí eu acho que de repente foi algum momento que ela esqueceu a janela aberta, uma cortina sem puxar. Tenham compreensão e tal, são casas próximas, acontece e tal, mas se houver acontecer, a gente busca uma maneira aí de documentar. E aí, se continua, eu não chego ao ponto de falar, eu notifico a pessoa por escrito para que não gere esse desconforto, né? Porque às vezes a pessoa precisa de mim e não vem falar comigo por causa desse desconforto passado. Então eu considero todos esses meios. E assim, Matheus, quais são as atribuições de um síndico? Ele vai gerir os recursos, ele vai cuidar disso tudo? Quais são? Então, o síndico ele é o responsável legal sobre o condomínio. O Código Civil ele obriga que os condomínios tenham um síndico para representá-los, né, em juízo e fora dele. Então a atribuição do síndico é administrar o condomínio, né, tratar sobre conflito entre pessoas, tratar sobre a questão administrativa e financeira. Embora hoje a gente tenha inúmeras administradoras que trabalham junto com o síndico, e alguns síndicos nem pensam nessa parte financeira porque deixam tudo com a construtora, com a administradora, que não é errado. Mas as atribuições do síndico, ela basicamente é isso, administrar. O síndico profissional, ele já tem um olhar diferente em relação ao que ele executa. Porque a minha visão é em valorizar o empreendimento que eu estou como síndico, fazer com que o caixa cresça, né, de alguma maneira, para que o condomínio tenha fundos sempre para investir ou fazer manutenções necessárias, né? Ficar responsável por toda essa parte legal que são bombeiros, seguro, questões de segurança, até para-raio tem que ter laudos. Então são inúmeras coisas que a gente tem que estar sempre ciente, porque as responsabilidades, por exemplo, um elevador trancou alguém ou machucou alguém, se não tiver algo ali documentado que tinha manutenções, é problema para o condomínio e, por consequência, o síndico também. Sim, e agora, no geral, assim, né, as assembleias, né, o código, digamos assim, como é que é o termo, a legislação de cada condomínio, não é? Tem o regimento interno, desculpa, eu estava fugindo da palavra. No geral, o regimento interno, ele é semelhante desses 12 que você trabalha, por exemplo? Basicamente, sim. O que acontece são questões de limitações de regras em horários, por exemplo, manutenções, uso de furadeira normalmente em condomínios é diferente. Por exemplo, horário de mudança também, mudança, né? Tem condomínios que cada um tem as suas regras. Por exemplo, o horário de uma festa num salão de festa muda se é sexta, sábado ou véspera de feriado. Eles vão alterando entre si questões de convívio. Agora, outras regras, elas são basicamente iguais porque elas são baseadas no Código Civil. Umas que são até bem divergentes são questões de animais, que em Santa Catarina já foi aprovada uma lei, já tem uns 2 anos mais ou menos, que traz obrigações ao condomínio, e tem vários condomínios que não estão ouvindo essa lei ainda. Que tipo de obrigações? Por exemplo, eu não posso obrigar o morador a entrar e sair com o cachorro no colo. Eu não posso obrigar o morador a usar elevador de serviço, por exemplo, para entrar e sair com o cachorro. Ou entrar pela garagem Ou também, entrar né? pela garagem. Proibir pet de visitas, né? Então tem algumas questõezinhas ali que proibir pet não pode. Não pode. Não pode mais. O que o condomínio pode fazer é limitar em questões de raça, de riscos, tamanhos, né? E também impor questões de cuidado, higiene e circulação, por exemplo. É uma raça, mas precisa de tais cuidados. E aí essa lei, ela trata inclusive de sanções tanto para o condomínio quanto para o morador. Então são questões essas que vão divergindo de condomínio para condomínio. Quem que depois vai estabelecer essa sanção? Quem que fiscaliza isso? Então, elas são todas por denúncia,
né? O condomínio ele pode implementar todas as questões internas que o regimento prevê, né? Multa, advertência, Sim. enfim. Se isso persistir, ele pode abrir um processo extrajudicial invocando essas leis e depois aí trazer isso juridicamente e aí ele vai ser penalizado dentro disso. Sim. Né? Nós só uma pergunta aqui do Van, lá de Capivari, com relação ao assunto que nós estávamos falando agora há pouco, dos pets, né? Como é que é a relação donos de pets e moradores que não gostam de animais, né? Como resolver? Isso é bem complicado, porque eu falo isso é a mesma coisa da rotina, né? Nunca ninguém tem a mesma rotina um do outro, né? Sim. Então, eu preciso compreender que talvez no horário que eu quero dormir, 8 horas da noite, alguém tá saindo para ir trabalhar, né? E é sempre diferente. Então, eu moro numa casa, tenho 3 crianças e tenho 3 cachorros. Eu tenho mesmo. Então, assim, eu sei que eu não poderia morar num apartamento justamente por causa disso, porque 3 crianças dentro de um apartamento. Nossa, com 3 cachorros, meus meu filhos Deus. estão agora... É uma rave. Tua casa é uma rave. Todo dia. Os gêmeos têm 7 anos e o pequeno tem 5 anos. Então, Sim. pensa, é só bagunça. Então, assim, eu tenho que compreender que o vizinho gosta de tal atitude e de ter um cachorro, ter um papagaio, ter um periquito. O que vale é conversar com ele. Olha, tal coisa, por exemplo, tu tá saindo, ele tá latindo demais. Tem alguma coisa que precisa tomar alguma atitude. Conversa, né? Empatia, eu acho que tudo assim. Porque se você escolhe morar em um condomínio, né? Exatamente. Ou ser sua opção única, enfim, né, Lê? Você tem que saber que você tem vizinhos, que você tem que respeitar. Você não tem privacidade total. Realidades, horários Não, diferentes. gente, a realidade é isso. Sim. O apartamento te dá benefícios como um pouco mais de segurança e tal, mas também te traz algumas obrigações, que é respeitar o vizinho. Exatamente. Né? Então... É complicado, né, Gica? Porque tem muita gente que não entende que, apesar de ser a sua casa, é um espaço coletivo, né? Exatamente. E aí é difícil. Eu já tive brigas com vizinhos, assim, que... É assim, ó, eu não sei, tem gente que chama o síndico pra tudo. Eu sou a pessoa que tento resolver direto com a pessoa. Isso Mas muitas vezes a pessoa... Essa questão de resolver direto com a pessoa é um detalhe muito importante, porque, por exemplo, assim, aonde que o síndico entra para resolver isso, né? Porque, por exemplo, o síndico, ele é representante do coletivo. Se eu estou sendo perturbado por alguém de cima, esse problema é entre as partes e não do condomínio ainda. Agora, se várias pessoas estão sendo perturbadas por esse mesmo morador, aí entra o síndico. Sim. Só que quando eu falo isso pro morador, algumas vezes ele, tu tá tirando teu corpo fora, tu não quer trabalhar. Sim. Eu disse, não, mas é que eu sou do coletivo, vale a conversa entre vocês, buscar E caso não haja um acordo, né? Exatamente. E outra coisa, Gica, que eu queria perguntar pro Matheus, que hoje, com o grupo de WhatsApp de condomínio... eu ia entrar bem nessa sua seara. A sua seara da tecnologia. Grupo de WhatsApp de condomínio é um espetáculo. A primeira dúvida que eu tenho... Certo. Não é assim, ó, tem muita gente que tem... Eu tenho uma amiga que até pediu pra eu te perguntar. Tá. Tem um síndico... O síndico, ele pode decidir alguma coisa pelo grupo de WhatsApp ou sempre é necessário uma assembleia pra poder decidir alguma coisa pelo coletivo no prédio? Vamos lá. Existem assuntos que dependem da deliberação da Assembleia, o que a Assembleia aprova. Por exemplo, no caso dela, eles querem substituir o porteiro por aquela portaria virtual. Deveria ser por Assembleia, né? Assembleia, porque vamos supor, se eles tivessem um porteiro orgânico e quisessem substituir por outro orgânico, o corpo diretivo, que é o síndico e o conselho, poderiam discutir e deliberar por isso. Ótimo, está nas atribuições do síndico, que ele contrata e demite também. Isso é uma das atribuições. Agora, essas questões de trocar o serviço, isso também muda valores, contratos também para ser assinados, isso precisa ser apreciado com orçamentos na Assembleia. Agora, por exemplo, se tu... Carol, já fica de olho aí no seu sítio. Agora, Carol. se tu quer fazer, por exemplo, tu levou para a Assembleia, ficou uma dúvida do assunto aprovado sobre valores. Aí tu combinar com o pessoal e dizer assim, pessoal, nós vamos então definir a cor, por exemplo, do prédio lá no grupo do WhatsApp, já que ficou essa dúvida, mas está aprovado a obra e o serviço. Pela Assembleia. Beleza, ótimo, todo mundo concordou, tá na ata? Assim, aí pode. Tá. Mas deliberar assim, sem Assembleia, não pode. Vamos lá, uma outra situação, som alto, né? Você estava falando ali da questão do entre as partes, o coletivo, mas enfim. Certo. Tem horário, barulho, ligou uma televisãozinha um pouquinho mais alto, uma música. Como é que geralmente funciona isso em condomínio, a questão do som? Vamos lá, o regimento interno, ele diz que, na maioria dos casos, a partir das 22 horas, silêncio absoluto. Isso quer dizer, deu. Baixa o volume de tudo. Sim. Né? Então,
não posso usar mais um liquidificador, porque já passou. Ah, é? É. Agora, antes das 10, vamos supor que alguns botam das 10 às 8 da manhã, né? Das 8 da manhã às 10 da noite não quer dizer que eu tenho que tocar o arrocha dentro do apartamento. Isso não quer dizer. Porque não existe no Código Civil uma descrição lá dizendo que tem hora para barulho ou não. A qualquer tempo, a qualquer horário do dia, pode ser uma perturbação. E o som alto, ele é o campeão de reclamação? É um dos. Quais seriam os tops? Som alto, barulho de arrastação de móveis, salto, o som depois das 10, né? O pessoal às vezes usando a furadeira em horários não permitidos. Mudança também? Mudança que chega assim, só entra. Chega lá na portaria do condomínio, fora do horário estabelecido e quer entrar. Ué, mas como assim? Não teve agendamento, não teve aviso. Então, assim, aí gera transtorno, gera barulho, gera furadeira, enfim. O barulho do salto é polêmico também, né? Porque eu não entendo. Eu tinha uma vizinha de cima que, assim, ó, como é que a pessoa tá andando de salto pela casa, pela cozinha? Pois mas daí eu vou fazer a meia-culpa. Tá. Se eu tô na casa, tudo bem, eu respeito. Será que as construtoras não poderiam fazer uma coisa mais forte? Por conta porque se você quiser andar de salto dentro de casa, eu acho. Poderia, é diferente do som, né? O som vai se espalhando. Isso sei lá, não sei, Ale. Eu penso assim, mas eu concordo contigo. Não, mas assim, eu, por exemplo, eu tenho preferência, quando eu ainda não tenho apartamento próprio, mas eu sempre dou preferência para os prédios antigos, porque me parece que segura melhor o som. Exatamente. Com a evolução da construção, eles foram diminuindo a quantidade de materiais. Barreira, né? Diminuindo a quantidade de materiais, o tamanho, né? Então, assim, por exemplo, construções que são as mais atuais ali, né? Com construções de até 200 mil reais o apartamento, são a maioria deles construídos com bloco estrutural, que é a mesma parede do térreo e a mesma parede do quarto andar. Então, se um vizinho faz barulho do outro lado, às vezes tu acha que é o de cima. Então, assim, isso vai complicando. Mas a questão do salto ali, às vezes será que talvez não dá para vestir ele só na hora que tá saindo? Exato. Sim. Né? Então, são várias questões. Né? O Giovanni fala o seguinte: boa tarde. Com relação à questão do som ali do arrocha que você falou, né? Mas pela lei que eu saiba, eles precisam medir com um decibelímetro. Sim. Pois até um certo volume eu tenho direito de escutar. Sim, esse barulho, na verdade o Código Civil ele fala até sobre a quantidade de decibéis para área residencial e área industrial, né? Tem sim direito a escutar desde que não gere perturbação ao vizinho. Por exemplo, ao ponto de eu estar dentro da minha casa e ouvir claramente o que tem de som no outro lado. Sim, né? Isso já seria um parâmetro sem o aparelhinho. Isso, para medir. Exatamente, porque assim, hoje, para vocês terem ideia, 80 decibéis é um grupo de 100 pessoas batendo palma. Então, não é assim, para chegar no limite não precisa de muita coisa. Sim. Um celular faz 80 decibéis. Temos que falar com o pessoal das obras também, que não para o tempo todo. Meu Deus, mas eu tive problema nesse verão. Eu acho que sempre cabe o bom senso. É bom senso. Eu sou uma pessoa que assim, ó, eu já dividi, quando na minha época de estudante, dividi apartamento com pessoas que eu não conhecia, num período. Quer dizer, você aprende a ter empatia, a ter respeito. Mas é igual quando tem festa, né? Eu entendo que um dia pode ser eu que esteja fazendo a festa. Então, assim, eu vou tolerar até quando a regra permite, mas passou da regra, mas, eu tenho direito de reclamar. Eu vou falar o seguinte, sabe? A maioria das vezes a gente vê que as pessoas estão intolerantes. É verdade. Tá? Intolerantes, às vezes você mesmo individualistas. Né? Tudo. Aí precisa o papel, aí vem o síndico. E eu acho que é muito legal ter um síndico de fora. Eu acho que é uma boa alternativa. Eu também. Porque o síndico, às vezes, que vivencia o condomínio, se incomoda tanto. E ele pode tomar um partido também. O que acontece é isso. Às vezes o síndico morador, ele toma partido de alguma parcela, né? Porque são amigos, estão convivendo. Isso não quer dizer que o síndico profissional vai se identificar com algumas pessoas ali, vai ter um relacionamento de amizade. Fica um pouco isento, né? Mas eu fico isento a todos, porque eu represento a todos. Sim. Eu costumo sempre dizer que eu represento aquele que quer e o que não quer aprovar tal coisa, por exemplo. Né? Ô, Matheus, com relação à falta d'água também, né? É algo que também ocorre bastante? Ocorre, porque assim, acontece que às vezes a gente tem alguns problemas com a Casan, que ela às vezes tem manutenções a fazer, e aí acaba que a gente acaba tendo
descontrole de saber se quanto que tem na cisterna ou na caixa d'água. Às vezes o morador acha que a culpa é do síndico por não ter se programado para tal ação, mas às vezes tem gente em casa que usa a lá vão ter, e aí não pensando no outro, o bom senso de novo, né? E assim, mas tudo depende da questão de que pode haver falta d'água por um problema técnico, né? Uma bomba que queimou, uma boia que estragou, isso é inevitável. Uma questão também de problemas técnicos externos, né? Sim. E aí a gente tem que sempre buscar, mas o condomínio ele não é obrigado a fornecer água, né? Ele não é obrigado a fornecer água. Quem fornece é a companhia. Sim. Né? Então, assim, a não ser que eu, como síndico ou administrador, esteja deixando furo com as minhas manutenções e isso provoque lá falta d'água para o meu morador. Ô Matheus, para finalizar, quando você citou no começo da entrevista, como você começou com síndico, você trabalhou, né? Foi síndico, enfim, representante dos condomínios mais polêmicos, no sentido, né? De problemas, né? Sim. A gente sabe muito bem, né? Como é que foi, eu acompanhei como jornalista, como imprensa, né? Questão da inadimplência, que as pessoas não pagavam o condomínio, aquela loucura toda, virou caso de polícia. Como é que foi essa experiência? Então, eu ainda estou como síndico em 2 que são nessa mesma linha. Sim. 2 são grandes. Quantos edifícios? Então, um tem 17 edifícios e o outro tem 212 casas. Nossa, é muita gente. Então, assim, são inúmeros problemas gerados principalmente pela inadimplência e uso incorreto das unidades. Assim como os condomínios que têm uma adimplência, os pagamentos em dia, que eu sou taxado às vezes como quem não é tão bom assim para executar. Então, nesses também eu não tenho recurso e eu sou culpado por não executar. É cobrado. Então é mais difícil ainda esse trabalho. Mas ao mesmo tempo... Mas já foi resolvido um pouco da questão lá de conscientização das pessoas? Já. Né? Mas aí ao mesmo tempo eu penso, alguém precisa ajudar. Então eu não posso simplesmente dizer assim, deixa aí, deixa como tá. Muitos outros já fizeram isso. Sim. Então alguma coisa precisa ser feita. Algumas vezes eu até nem consegui receber honorários por trabalhar lá, né, nesses condomínios, mas de qualquer forma eles precisam que se ajude, né? Então é difícil, é tão desafiador quanto qualquer outro condomínio, né? Porque eu já enfrentei questões com condomínios que têm contas em dia, com questões judiciais terríveis. Então, assim, é o desafio diário de ser síndico. Nossa, isso. Isso. Aguentar os vizinhos, tudo. Mas assim, ó, nessa questão dos condomínios populares que a gente falou, né? Não vou citar nome aqui, mas enfim, um deles, você trabalha com 2 ali, né? Sim. Conscientização disso, sabe? Sim, do viver em comunidade, em sociedade, respeitar, saber que se você tá ali, é uma casa coletiva praticamente. Exatamente. Sim. Né? Exatamente. Que você tem um espacinho ali, então assim... Mas e eu acho que falta muito também do morador entender quais são os direitos e deveres, né? Esses dias no grupo Participar da assembleia. Não, e principalmente esses dias no grupo do meu prédio começou todo, porque tem um morador que tá fazendo isso, que não pode, porque é sábado, aí só foi um morador esperto, printou a parte do regimento interno e falou assim, mas ele não tá errado. Sim. Tá no regimento, Tá ele no pode horário. usar a furadeira. As pessoas sempre falam assim, ó, ai, que preguiça, hoje tem reunião do condomínio. Pois daí não adianta Mas reclamar. tem que tá. Temos mais uma pergunta aqui, ó. Vamos lá. É o Giovanni ainda. A princípio, nunca tive problemas com barulho, sempre respeito os limites. Mas tive amigos que, por questão de inimizades com os vizinhos, tiveram problemas com som, mesmo estando baixo. Tipo, bateu a polícia 3 vezes e nas 3 levou equipamento sem estar fazendo barulho. Nesse caso, a pessoa dona do som poderia exigir o decibelímetro para comprovar que não está ultrapassando os limites, ou não existe essa possibilidade? Ela pode até exigir, mas isso ela vai acabar que a polícia tem que solicitar ao órgão responsável do município. É a polícia que chama. A polícia acaba não tendo esse equipamento. Não né? tem o equipamento. Quem tem normalmente esse equipamento é o pessoal do setor do meio ambiente. Sim. Que vai lá avaliar sobre isso. Sim. Eu já tive problema com casa noturna, que eu tive que até o batalhão da polícia fazer acordo com casa noturna, que tinha que ser daquele jeito que tava. Então, assim, o bom senso do dono da casa entendeu mundo, né? que estava gerando problema, precisava trabalhar e resolveu. Resumindo, o bom senso sempre. Sempre. Matheus da Rosa, síndico profissional. Como é que faz para te encontrar nas redes sociais? Então, vocês podem me encontrar como MR Síndico Profissional.
Inclusive eu tenho que, eu vim no caminho para cá ouvindo vocês, eu tenho que atualizar minhas redes. Elas estão lá, faça isso. Novas ideias aí, vocês estão Eu gostei dessa também, vou utilizar nas minhas. Eu tenho que atualizar, mas também vocês podem me encontrar pelo meu WhatsApp, que eu tô sempre com ele na mão, eu uso 2 WhatsApps. Pode então falar? É 99602-6184. Tá? Esse é o meu número de WhatsApp, 99602-6184. Você pode me chamar no WhatsApp, pode me ligar. Hoje mesmo, inclusive, já recebi ligações antes de novas propostas. Uma conversa também de talvez ter que deixar um condomínio, mas são os dias. Então, faz parte, faz né? parte. Valeu, obrigada. Muito obrigada, Papo Matheus. de síndico hoje aqui no Multiverso. Gostei, Bom gostei. demais. Obrigado. O Multiverso nos conecta.